Roja é um economista português com larga experiência, tanto a nível nacional como internacional. É reconhecido no mundo académico, onde dá aulas do ensino superior, mas é também um dos nomes mais reconhecidos da alta finança em Portugal e além mares. Entre os vários cargos que detém, em várias organizações, José Pedro de Almeida de Roja constituiu também uma empresa cuja sua imagem de marca é o seu próprio nome, que é responsável pela gestão de ativos financeiros. Porto, instalada na Avenida Montevideo, numa das zonas mais privilegiadas da cidade invicta. Pedro Roja licenciou-se em Economia na Universidade do Porto em 1977, seguindo depois para o mestrado em 1979 na Universidade de Ottawa, no Canadá. Ainda no Canadá, mas em 1986 doutorou-se em Economia na Universidade de Carleton e desde aí nunca mais parou. As empresas, as finanças e a universidade, intercaladas com muitas conferências, fazem o dia-a-dia de Pedro Roja, que está hoje aqui connosco. Políticas, designadamente política económica e, de certo ponto de vista, as políticas que nós importamos por efeito da nossa adesão à União Europeia que arruinaram o país. Portanto, isto é claramente uma questão política em primeiro lugar e de governação do país. As políticas e os políticos. Em primeiro lugar, o regime político. Desde que nós, com a Revolução Liberal de 1820, que é basicamente o equivalente português da Revolução Francesa de 1789, a partir dessa altura em que surgiram em Portugal instituições que tinham tido origem no norte da Europa, e que se iniciaram sobretudo a partir da Reforma Protestante do século XVI, que depois se laicizaram e vieram por essa Europa fora até chegar a Portugal com a Revolução de 1820. Uma delas foi a dos partidos políticos. Os partidos políticos visam partir, como o próprio nome indica, partir uma comunidade até aí coesa, pôr uns contra outros. Em Portugal eles chegaram em 1820 e causaram logo uma guerra civil. Não apenas uma guerra civil, toda a história de Portugal ao longo do século XIX depois é uma tragédia do ponto de vista económico, de ruína financeira quase permanente. A democracia partidária devemos distinguir. Nós, portugueses, da cultura do sul da Europa, que é uma cultura predominantemente católica, nunca fomos sujeitos à reforma protestante do século XVI, embora tenhamos vindo a receber as influências dessas ideias, quer sobre a forma religiosa, mas principalmente sobre a forma laica, sobre a forma de instituições políticas e sociais. Nós, portugueses, demos mal sempre com essas ideias e com essas instituições que vieram lá de cima do norte da Europa. A principal, penso eu, é dos partidos políticos, mas não é a única. A República é outra, a separação de poderes é outra. A nossa visão é totalmente oposta a isso. E sempre que vivemos com essas instituições, demos mal. Portanto, eu estava a falar dos partidos políticos, causaram imediatamente uma guerra civil. E depois toda a história portuguesa do século XIX, dizia eu, é uma história para não ser contada, porque é de facto uma história muito difícil do ponto de vista social, do ponto de vista económico, etc. Em 1910, nós que desde 1820 finalmente vinhamos a importar essas instituições divisivas, são todas divisivas, da ideia de comunidade, que é uma ideia cara à nossa cultura católica de portugueses. Essas instituições divisivas, como os partidos políticos, a separação de poderes, em 1910, uma outra é importada, que é a República. O rei, que é hereditário, é substituído por uma figura que ela própria é divisiva, o Presidente da República, porque é eleito em bases partidárias. E então foi um golpe fatal. Os 16 anos que se vão seguir são os piores anos da nossa história, sob todos os pontos de vista.
Do ponto de vista económico, foi um afundamento da economia portuguesa radical. Do ponto de vista político, é um período de permanente violência, de permanente agitação social, que só é terminado com o período do Salazar. O regime de Salazar também não é um regime da nossa tradição, é um regime absolutamente excepcional na história de Portugal, mas conseguiu pelo menos pôr fim à ruína financeira do país, à situação de confrontos permanentes que existia em Portugal. Porque, repito, ao contrário do rei, que é uma figura de unidade, o Presidente da República é uma figura de divisão. É eleito em bases partidárias, metade da população mais um querem aquele senhor como Presidente, a outra metade não o quer, a outra metade não o quer. Às vezes nem metade. Exatamente. E, portanto, eu diria que a implantação da República foi o golpe fatal que vinha no seguimento de outros golpes desde 1820, com a importação dessas instituições divisivas e que levaram Portugal a uma situação que ele nunca tinha experimentado na sua história e que levaram também a um regime de exceção, que foi o regime de Salazar. Eu acabei, não tendo nascido monárquico, ao longo da minha vida, eu sou um académico, portanto é uma vida largamente dedicada ao estudo. Eu estou hoje convencido que a verdadeira tradição de regime portuguesa é a monarquia. Há cerca de 100 anos que não temos monarquia, mas 100 anos é um pequeno período na nossa história de quase 900 anos. Portanto, eu estou convencido que mais cedo ou mais tarde, os portugueses que viveram os períodos maiores da sua história, os mais gloriosos, em unidade, em comunidade, representada em última instância pela pessoa do rei, acabarão por voltar à monarquia, quando é difícil dizer. O que é certo é que esta história de 100 anos de República é uma história muito má. Portanto, os primeiros 16, a chamada Primeira República, bastaram 16 anos para levar o país a uma situação como nunca tinha experimentado. E esta Segunda República, depois do 25 de Abril, mesmo com as ajudas externas, ajudas económicas, apoios políticos de vária ordem, nós estamos outra vez arruinados. A minha conclusão é que a República nos arruina, ou a República é uma das instituições que contribui para nos arruinar. Também é verdade, aqueles países do norte da Europa são quase todos países que possuem uma monarquia. Portanto, para responder à sua questão, eu não nasci monárquico, porque não pertenço sequer a nenhuma aristocracia, mas cheguei à conclusão que o regime que nos convém é a monarquia. E digo com toda a abertura, portanto, cheguei lá pelo estudo e pela observação do que é Portugal e daquilo que ele foi no passado. Portanto, se dependesse de mim, exclusivamente de mim, eu restaurava a monarquia. Absolutamente, até porque a implantação da República não foi nenhum ato democrático. Os republicanos normalmente dizem-se democratas, mas a verdade é que a implantação da República não foi um ato democrático. Exatamente, entrou pela força das armas. Entrou pela força das armas. Portanto, era mais do que devido perguntar de novo à população, se querem a República, se querem a monarquia. Eu estou também hoje muito convencido que a nossa cultura, a forma como nós estamos na vida, nós portugueses, é uma cultura monárquica e não uma cultura republicana. E é por isso que a República nunca funciona em Portugal, não tem funcionado em Portugal, porque procura implantar-se num corpo social que não tem nada de republicano, que tem tudo de monárquico. Nós entramos para o projeto europeu, a nossa cultura de portugueses leva-nos a gostar de companhia, gostamos de estar com os outros, é uma cultura comunitária, de nos associarmos aos outros e de fazer os outros sentirem-se bem, etc. Portanto, desde que entramos, que a população portuguesa, como revelam os inquéritos da opinião, é sempre extremamente favorável a estar com a Europa.
A verdade é que a Europa que existe hoje está cindida por duas culturas, em que a fronteira é basicamente França. O que eu chamaria a cultura predominantemente católica dos países sul da Europa, que nunca foram sujeitos às ideias religiosas e laicas da forma protestante, como é Portugal, a Espanha, a Itália, a Grécia, que embora sendo uma cultura de origem religiosa ortodoxa é muito parecida com o catolicismo, Chipre, a Irlanda, país católico. Esses só estão em crise, às vezes chamados os pigs, não é? E depois temos os países do norte da Europa, a Alemanha, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, etc., são países de cultura luterana, protestante, muito adversa à cultura católica, e seguramente muito diferente desta cultura. É por isso que, em termos da zona euro, a União Europeia está hoje cindida em dois blocos. Os blocos do sul da Europa, incluindo nós que estão em dificuldades, e alguns países como nós sob condições de assistência financeira, e os países do norte da Europa. O que aconteceu é que as instituições que prevaleceram nesse espaço não foram as instituições dos países do sul da Europa, foram as do norte da Europa. E isso deve-se ao facto de a Alemanha a ser o país que põe o dinheiro. Ora, a Alemanha é que foi a sede deste movimento de ideias que teve início no século XVI na Alemanha, e inicialmente ideias religiosas que mais tarde se traduziram em instituições laicas. Por exemplo, os partidos políticos são uma emanação das seitas religiosas do protestantismo. Os partidos políticos nascem a partir daí. Nascem a partir daí. Os primeiros partidos políticos representam a laicização das seitas do protestantismo. Isso não tem nada a ver connosco, porque o protestantismo nunca chegou a Portugal. Portanto, essa história de partidos políticos que vêm das seitas protestantes, isso é totalmente estranho e destrutivo da nossa cultura, que é uma cultura unitária, que é uma cultura unitária e católica. Portanto, nós temos vindo a importar instituições que nasceram sobretudo na Alemanha ou noutros países protestantes, como a Inglaterra, que não se adaptam à nossa cultura e, em alguns casos, são adversas da nossa cultura. Já mencionei algumas. Número 1, partidos políticos. De separação de poderes. O legislativo, o executivo, o judicial é também uma criação dos países do norte da Europa, designadamente do Montesquieu. Para resolver problemas exatamente, para resolver problemas não muito protestante em Inglaterra, em primeiro lugar. O Estado de Providência, uma invenção do Bismarck na Alemanha. Mesmo a instituição da liberdade de expressão, da liberdade irrestrita de expressão. A nossa cultura também tem liberdade de expressão, mas é para dizer bem. Ao passo que aquela cultura, a liberdade de expressão, inclui a liberdade para dizer mal e frequentemente arruinar a integridade e a credibilidade de outras pessoas. Quando importada para aqui, todos dizem mal de todos e ninguém é condenado por isso. Até ainda recentemente, uma pessoa com responsabilidades na opinião pública em Portugal chamou nomes ao Presidente da República, que é figura, sim, e não teve consequências nenhumas, mesmo se a lei diz que é um crime e pode ser condenado até 3 anos de prisão. E que abre aqui, digamos, significa que nós não sabemos viver, exatamente, não sabemos viver com essa instituição, pode chamar o que quer que seja, não é? E não ser punido. E não ser punido. Porque se fosse num país protestante, essa pessoa teria sido punida. A lei é séria aí. Nós estamos a viver com esta instituição que não é nossa, utilizamos-la e depois não sabemos lidar com ela. Ora, não é aceitável que se insulte em público nenhuma pessoa. E certamente que não uma pessoa que, apesar de tudo, pode eleger de forma partidária, é o representante do país. Portanto, todas essas instituições têm sido extraordinariamente nocivas para Portugal e são a causa das nossas dificuldades. O facto de nós andarmos a viver com instituições que vêm do norte da Europa, que são estranhas à nossa cultura e frequentemente adversas à nossa cultura. Vou mencionar uma de cariz económica, a liberdade de comércio, a ideia do mercado único dentro da União Europeia, ou o liberalismo económico dentro da União Europeia. É uma instituição ruinosa para nós. Porquê? Porque não para os alemães, por causa da diferença de cultura.
Uma cultura católica como a nossa, católico significa universal. Quer dizer que nós, para fazer justiça à nossa cultura, somos pessoas que queremos ter no nosso país tudo aquilo que está no mundo. Surge uma coisa nova no mundo, nós queremos ter a nossa cultura, que é esta, atuamos de maneira que também queremos trazer para Portugal. Portanto, somos importadores por excelência. Uma vez que a coisa esteja cá, já desvalorizamos-la e andamos à procura da próxima novidade para trazer para Portugal, que normalmente significa importar. Somos importadores por excelência. E quanto às nossas coisas, desvalorizamos-las, porque andamos sempre à procura da última novidade que saiu no mundo para fazer justiça à nossa cultura universal. É muito diferente com os países. Portanto, somos importadores por excelência e somos muito maus exportadores, porque promovemos mal as nossas coisas. Quando internalizamos alguma coisa na nossa cultura, desvalorizamos e andamos à procura da próxima para a trazer para cá. Os países protestantes são ao contrário. Mas repare, portanto, Portugal, um país como Portugal, é feito de excelentes importadores, grandes importadores e maus exportadores. Tende a desenvolver um déficit na balança comercial permanente. E se for ver a nossa história, é um déficit permanente na balança comercial. A cultura dos países protestantes, por exemplo, na Alemanha, na Suécia, na Inglaterra, eles consideram ao contrário. O melhor é aquilo que eles fazem e têm. E aquilo que os outros fazem é o pior, é uma cultura paroquial. Que olham em primeiro lugar para eles, não saem do seu próprio país, acham que aquilo que têm no seu próprio país é muito melhor do que aquilo que os outros têm. É ao contrário da nossa. Portanto, são excelentes produtores daquilo que é seu, excelentes exportadores e maus importadores, porque eles não gostam, só em última instância é que compram o que é estrangeiro. O que significa que enquanto nós geramos déficits permanentes e nos arruinamos, eles geram excedentes permanentes e se promovem e prosperam. Está a ver como a diferença cultural provocou esta crise financeira. O que são os países de cultura católica, estes cá de baixo, que querem tudo, que amam muito, é a sua cultura, nasceram assim, que estão em dificuldades, precisamente por causa de déficits permanentes nas contas externas, enquanto os outros têm excedentes permanentes. Tem, continua a viver com o governo do ex-primeiro-ministro José Sócrates, aliás. E a economia falha? É uma questão de grau. Existe um certo ponto até ao qual é possível gerir a dívida, renovar a dívida. A partir de certo nível de dívida já ninguém nos renova a dívida que não acredita que nós possamos pagar. Portanto, é uma questão de grau. Ele devia ter qualificado essa afirmação dizendo isso acontece ao nível de um país e acontece ao nível pessoal. Se eu tiver uma dívida até 1000 euros e se não o puder pagar, é possível que possa negociar com os credores ou possa pagar a um credor contraindo outro crédito igual. Mas se tiver 10 milhões, se calhar ninguém me vai dar um crédito de 10 milhões para que eu anule a dívida anterior, porque não acredita que eu possa pagar. Portanto, é uma questão de grau e ele devia ter qualificado essa afirmação. É verdade o que ele disse até um certo ponto. A partir de certo ponto é falso o que ele disse. Não necessariamente. Não necessariamente. Embora um académico não deva estar na política para poder pensar livremente e poder chegar à verdade. O que acontece é que os académicos que se metem na política descredibilizam-se como académicos, metem-se numa política partidária e, portanto, quando muito só conhecem meia verdade. E aquilo que eles dizem passa a ser não necessariamente falso, mas também não é verdadeiro, passa a ser uma mistura de verdades e mentiras. Porque quem é sectário, quem só vê uma parte da realidade e é contra a outra, não pode obviamente dizer a verdade. Quando muito diz meias verdades, ou em 10% do tempo fala a verdade, o resto é mentira, ou são meias verdades ou meias mentiras. Portanto, eu penso que um académico não se deve envolver na política. Infelizmente, nós temos muitos académicos envolvidos na política, a partir daí passam a defender interesses sectários, deixam de ser credíveis. Curiosamente, um exemplo é o Presidente da República, que é de raiz, um académico. Eu não aprovo. Não tenho respeito por académicos que são políticos ao mesmo tempo, nenhum, porque eles passam a dizer não aquilo para que a sua profissão foi criada.
que é para procurar chegar à verdade nos vários domínios do saber, mas passam a emitir opiniões que são opiniões de conveniência, traem a verdade, prostituem a sua profissão. Um académico não se deve envolver na política. Infelizmente temos muitos políticos que são académicos. Trata-se, mais uma vez, uma questão onde os políticos dizem meias verdades, meias mentiras. Neste momento, a meia verdade, meia mentira que anda nas notícias é de que não precisamos de programa cautelar para nos sair à irlandesa. Eu penso que a verdade é ao contrário. Precisamos de programa cautelar, que vamos ter programa cautelar. Não é só que precisamos, vamos ter. Quer ele se chame cautelar, quer se chame segundo resgate, que é, de facto, a designação mais verdadeira de todas. Tal como a Grécia vai ter um terceiro. E nós um dia teremos um terceiro enquanto caminharmos por esta via. E por que não quanto à irlandesa? O problema da Irlanda era um problema diferente do nosso e do da Grécia. Era uma crise bancária. Os bancos estavam em vias de ir à falência e, portanto, havia que injetar dinheiro nos bancos. A nossa é muito mais complicada. É uma crise financeira, em primeiro lugar, do setor público, do Estado. E também dos bancos. A nossa não é a irlandesa, que era só uma crise dos bancos. O Estado estava razoavelmente saudável, o Estado irlandês. Agora, o nosso Estado está em crise financeira. Os bancos também estão. E está toda a economia. A nossa situação é muito mais complexa. É uma macrocrise. É uma macrocrise comparado com a crise irlandesa, que é só dos bancos. É só dos bancos. Os bancos tinham dificuldades de solver os seus compromissos. Portanto, estavam em risco de falência. E, portanto, receberam empréstimos da União Europeia, da Troika, digamos assim, para resolver um problema bancário. O Estado estava largamente à parte desse problema. Ora, a Troika veio para Portugal, não os bancos, mas, em primeiro lugar, pela falência financeira do Estado português. Os bancos, como é que estão também, não estão bem, tanto assim que uma parte do dinheiro da Troika é para financiar os bancos. Mas repare que a prioridade da Troika vir para Portugal não foram os bancos, foi o Estado português. Ao passo na Irlanda foram os bancos. A nossa crise é bastante mais complexa. Tem muito mais, é idêntica à grega e não à irlandesa. Portanto, estar a falar em situações à irlandesa, etc., não faz sentido. É mais uma daquelas meias mentiras em que a política portuguesa se converteu nos últimos anos. Temos um Estado completamente falido, em Portugal. Sim. E sem possibilidade de recuperação. Sem possibilidade de recuperação? Não, claro que não, porque, repare, fala-se apenas na redução do déficit. Mas se nós reduzirmos o déficit, digamos, 7% do PIB para 5%, a dívida pública continua a aumentar, não é? Porque cada ano o Estado continua a gastar mais do que aquilo que recebe. A redução do déficit para 5% não é grande coisa, não é grande conseguimento. O problema é uma dívida pública que todos os anos aumenta e que já vai em 100 e tal % do PIB. Portanto, e que não é credível que alguma vez venha a ser paga, sobretudo quando o Estado, em lugar de gerar excedentes, a dívida pública só pode ser paga quando o Estado tiver excedentes. Se era assim, olha, o Estado tem agora um excedente de 5% do PIB, quer dizer, as suas receitas são superiores às despesas em 5%. Aí é possível começar a amortizar a dívida pública, com esse excedente em cada ano. Mas as vitórias que nós conseguimos são vitórias de pirro. É reduzir apenas o ritmo a que o Estado continua a endividar-se. E se ao final de 3 anos, quase, de reformas, nós não conseguimos eliminar o déficit do Estado, não vejo maneira de que o consigamos no futuro. Portanto, este caminho não tem saída. Nós vamos continuar a ter programas de assistência por parte da União Europeia, porque o Estado continua a endividar-se e a um ritmo cada vez maior. O sentimento nacional caiu radicalmente. Nós hoje, voltamos aos partidos. A principal função dos partidos é pôr-nos uns contra os outros. E acontece que os portugueses, cada vez que foram postos uns contra os outros, se constituíram em partidos ou seitas, e em lugar de remarem na mesma direção, passaram a lutar uns com os outros, nunca progredimos nessa situação. Portanto, nós precisamos, em primeiro lugar, de recuperar certos valores que são nossos, da nossa cultura, com os quais nós sempre nos damos bem e que abandonamos. O principal é o sentimento de comunidade. Acabar com divisões.
E, portanto, acabar com divisões, remarmos todos na mesma direção, porque quando o fizemos ao longo da nossa história, nós conseguimos grande obra. Estou a pensar, obviamente, no período dos descobrimentos, foi talvez a maior obra que os portugueses conseguiram fazer no mundo, estavam unidos. E o que é necessário para se unirem outra vez? Bom, acabar com instituições que são divisivas. Uma delas são os partidos políticos. Mas há outras. O Presidente da República é também uma figura divisiva, porque é mais um daqueles dos portugueses que o querem lá e outros que acham que ele não devia estar lá, que devia estar outra pessoa. A separação de poderes, como o próprio nome indica, é outra instituição divisiva, que põe, por exemplo, o poder judicial contra o poder político. Muitos dos processos judiciais que andam aí na imprensa, acabou agora recentemente com outros submarinos, são claras perseguições do poder judicial a certas figuras políticas. Claras perseguições. Andam por ali anos a dizer suspeitos de corrupção, etc. Vai ser tribunal, não houve coisa nenhuma, não há crime nenhum, e o tribunal até critica o Ministério Público, que fez uma péssima investigação. De facto, o Ministério Público não está lá, certamente nesse caso os submarinos, para fazer justiça, está lá para fazer perseguição política. Neste caso, um político que, curiosamente, já está no governo. Mas, às vezes, é contra outros. Contra o engenheiro Sócrates, etc. Houve também perseguição. Portanto, esta separação de poderes põe os poderes uns contra os outros. Porque nós temos uma tradição monárquica em que há um rei. E quando se dá a possibilidade a várias pessoas de serem reis, eles vão se pôr uns contra os outros. E, de facto, ao constituir três poderes, qualquer um deles quer ser ele a mandar. Enquanto nós não acabarmos com isso e pusermos um só a mandar, nós continuamos divididos, as nossas instituições a descredibilizarem-se, como é o caso da justiça e no caso da economia, a situação que se conhece. E de cultura. Exatamente, temos. A nossa cultura é tal que funciona melhor quando há um só homem a mandar. Mas isso não é só ao nível da nação, é também ao nível da família. É ao nível das instituições. Há que reparar, empresas ou outras instituições, as que funcionam bem, têm um homem lá no topo que dá a cara, é um homem que se confunde até com a instituição, que dá a cara e que tem poder quase absoluto. Às vezes chamam-lhe o Papa, mas podiam-lhe chamar um rei absoluto. E geralmente o fundador da instituição. Geralmente fundador. Noutros casos, em instituições mais antigas, uma pessoa que pode não ser o fundador, mas que tem outras características. Ama profundamente essa comunidade que dirige. Dá a cara por ela. Defende-a de todos os ataques externos. Portanto, quando há ataques a colaboradores seus, é essa figura que aparece. Estou a pensar, evidentemente, no Futebol Clube do Porto, que é o clube de maior sucesso em Portugal nos últimos 30 anos, devido a ter encontrado o seu rei, ou o seu Papa, como às vezes também é chamado, que curiosamente é também o homem com mais títulos desportivos em todo o mundo. Repara que os portugueses conseguem fazer quando vão de volta à sua cultura. Ali está uma instituição que tem, de facto, uma figura que manda na instituição. Em última instância, ele que manda. Tudo gira à volta dele. E ele é a cara da instituição. Há de reparar quando se procura criticar um jogador, é ele que vem a público defender os jogadores. E ele é que dá a cara pelo jogador, ou por um dirigente, ou pelo treinador. É ele. Essa é a nossa cultura. Todas as instituições, podem ser empresas, podem ser clubes de futebol, podem ser associações de outra lugar, pode ser Portugal. Quando tiver uma figura que se confunde com a própria comunidade, que ama a sua comunidade, que está pronta a dar a vida por ela e a sua credibilidade pessoal, funcionamos bem. Quando, pelo contrário, todos mandam a tal democracia e ainda por cima partidariamente, uns contra os outros, nada funciona. A ruína de todas as instituições, portanto, que a economia se alinha, está-se a alinhar, a justiça mais ainda. Se me perguntassem qual é a instituição mais em crise em Portugal, a pior de todas é a justiça. Se me perguntassem a mim aos portugueses, ou aos portugueses, quando existem inquéritos de opinião acerca das instituições que funcionam melhor e pior em Portugal, no topo, a que funciona pior é a justiça.
Repare o perigo de uma sociedade sem justiça, onde a justiça não funciona. Podemos cometer toda a espécie de crimes que ninguém é penalizado. Cada vez se fazem menos investimento nesta economia porque os contratos não é possível fazer cumprir os contratos porque a justiça não funciona. Portanto, uma crise generalizada das instituições, incluindo da nossa liberdade. E, sobretudo, essa. Eu penso que começa a ter. Vejo vários sinais de Portugal voltar às suas tradições. No fim de contas, é essa a sua pergunta. Exatamente. Nós temos 900 anos de história, houve coisas com as quais nós sempre nos demos bem. Tentámos agora, nos últimos 30 anos, em parte seduzidos pela União Europeia, a vivermos de outra maneira que não tem nada a ver connosco e fomos conduzidos a uma situação muito difícil, de maneira que os portugueses estão-se a dar conta de que o melhor é regressar àquilo que sabem fazer, às instituições com que se deram bem ao longo da história para saírem desta crise. Ainda hoje estive a escrever sobre uma, que é o turismo, que é tradicionalmente a nossa principal indústria exportadora e continua a ser, e os portugueses estão a voltar em força ao turismo. O Porto foi considerado o destino turístico da Europa do ano 2014. As estatísticas do turismo, da indústria turística, reveladas recentemente, mostram um crescimento de 5%, para uma das poucas indústrias em Portugal que está a crescer. Porquê? Porque é uma grande tradição portuguesa. Portanto, nós cada vez estamos a ir de volta para nos segurar naquilo que realmente sabemos fazer, do ponto de vista económico, e nas formas de organização social com as quais nos damos bem. E certamente a República não é uma delas. Portanto, eu vejo este período de crise como um momento de oportunidade para nós voltarmos a ser portugueses. Começamos a ter saudades e a ter necessidade de ser portugueses, outra vez, e a voltar às nossas instituições. Desse ponto de vista, aprecio muito a posição que tem mantido o Sr. Duarte e a família real portuguesa, a Sra. Isabel. O infante Afonso, de resto, torna-se adulto, faz 18 anos proximamente, no próximo dia 25 de março, salvo erro. Tem sido uma função, uma missão de serviço ao país. Estão lá para quando forem precisos. E eu penso que a família real, esta ou a sua descendência, vai ser precisa em Portugal outra vez. Na minha opinião, a um prazo mais curto do que longo, é um prazo mais curto. Se calhar todos nós contávamos. Sim. Portanto, tem estado numa missão de serviço, estão lá, a instituição permanece para quando os portugueses precisarem dela. E eu penso, eu sou um caso, como digo, acabei por chegar à conclusão que, de facto, a nossa tradição, nós vivemos melhor sob a monarquia, cheguei lá, com a experiência da vida e com o estudo, e, portanto, tenho grande apreço pelos Duques de Bragança, pela sua família, porque há mais de um século que a família real, em sucessão, está lá, em missão de serviço, para quando os portugueses precisarem dela, e eu penso que há cada vez mais portugueses a precisar dela, e eu sou um deles. É verdade. Aquilo que eu penso que nós observamos nos órgãos de comunicação social, as questões que os órgãos de comunicação social levantam-se, que prega só o que eu chamo só desgraças. Ou é fulano que foi constituído arguido, ou é um crime, ou é uma previdência cautelar, é só questões de justiça que é a pior área da nossa sociedade e em que os portugueses aparecem ou como criminosos, ou como suspeitos, ou como corruptos. E que é totalmente diferente essa imagem que se passa para o público daquilo que os portugueses são. Porque aquilo que os portugueses são, boas pessoas, pacíficos, na sua esmagadora maioria, pessoas honestas, que ganham honestamente a vida, e não aquela imagem que as televisões ou os jornais todos dizem, crime aqui, fulano foi preso, caso de corrupção, etc. Portanto, essa imagem que a comunicação social passa não é apenas ruído, é uma imagem, neste momento, totalmente oposta àquilo que a esmagadora maioria dos portugueses, como o senhor e eu, somos.
andamos a trabalhar diariamente para criar as nossas famílias, para sustentar as nossas famílias, com honestidade, com simpatia uns pelos outros, somos pessoas imensamente bondosas, comparado com os países do norte da Europa, em que não ligam nada uns aos outros e que têm uma tradição de luta uns com os outros, e nós não somos nada disso. Portanto, há por um lado essa divergência entre a realidade e o fenómeno mediático, que é uma divergência radical. O fenómeno mediático projeta uma imagem de Portugal e dos portugueses que é exatamente contrária à sua verdadeira e generalizada imagem. E, portanto, nesta situação é difícil, quem quiser avaliar a realidade através da comunicação social, chegar a conclusões válidas, chega exatamente às conclusões contrárias. E, portanto, há essa grande superficialidade, é o ponto que eu queria acrescentar, há essa grande superficialidade da informação que induz os portugueses constantemente em erro acerca do que é a realidade, do que é que eles são, e num erro radical, que é apresentá-los de uma maneira praticamente oposta àquilo que é Portugal, àquilo que nós somos. Até que isso é devido às lutas partidárias que levam a que sejam as pessoas de partidos ou as instituições já muito partidarizadas, como é a Justiça, andarem a travar lutas constantemente na comunicação social, e a comunicação social também tem a sua própria responsabilidades, porque dá ecrã a essas questões que são absolutamente irrelevantes, enquanto ao mesmo tempo omite aquelas que são verdadeiramente relevantes. Por exemplo, quais são as indústrias em que Portugal se pode agora apoiar para sair da crise em que se encontra? O que é que se deve fazer para resolver a situação atual? Essas questões de fundo, a comunicação social de facto não dá importância nenhuma, acaba por ser só Se posso acrescentar, quando falou em opiniões, eu fiz recentemente 60 anos e eu agora já não dou opiniões, ou já não me interessam opiniões. A mim interessam verdades. Um dos males da nossa informação é que há muita gente a opinar. Pessoas que frequentemente não têm credibilidade nenhuma para opinar. Vou dar um exemplo. Qualquer jovem, deputado ou não, de 18 ou 20 anos ou 25, aparece aí a dar opiniões sobre como é que se governa o país. São de facto verdadeiras opiniões, mas essas eu não ligo. Porque eu não acredito que um jovem de 20 e tal tenha alguma vez governado alguma coisa. Que tenha probidade. Eu já governei. Muitas pessoas como eu já têm currículo para, já governaram uma família, já governaram uma empresa, já governaram uma associação, já governaram alguma coisa. E, portanto, têm credibilidade, eu tenho, e reconheço a muitas outras pessoas, não têm que ter a minha idade, frequentemente 30 e tal, 40 anos, já pelo menos começaram a governar alguma coisa, e eu escuto-las agora, e procuro saber se é verdade ou não, porque eu já governei. Opiniões é o que temos mais. Uma parte do ruído é porque abre, na comunicação social, abre-se a opiniões absolutamente incredíveis, no sentido que esta é uma mera opinião, é o que eu penso, mas a mim não me interessa saber o que você pensa, eu quero saber se o que você diz é verdade ou não. E como é que uma pessoa que nunca governou nada não pode assegurar que é verdade aquilo que está a dizer acerca de como se governa Portugal? São figuras criadas a partir da popularidade das televisões. É verdade. Portanto, o que eu lhe queria dizer, uma parte desse ruído é precisar ouvidos a meras opiniões e não à verdade. E eu já cheguei a uma fase da minha vida, todos vamos progredindo, em certo sentido, na vida, em que não quer saber nada de opiniões, não quer saber de verdades. Quando me vem dar uma opinião, quando eu pergunto assim, olha, se isso é opinião, eu não quero saber. Eu quero saber se o que tem para me dizer é verdade ou não. E muitas pessoas acabam por se calar, porque só têm opiniões, não têm verdades. Sr. Professor, muito obrigado. Foi um prazer.